Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre mais um conto de Machado de Assis. Por que eu digo mais um conto? Porque alguns anos atrás eu fazia, vídeos sobre vários contos de Machado de Assis, aí eu dei uma paradinha, né? E agora a gente vai retornar novamente a conversar sobre várias coisas de Machado de Assis que eu não li e outras coisas que eu li e eu pretendo reler para gravar vídeo. Esse foi um conto, né? No caso, A Igreja do Diabo. Esse é um dos meus contos favoritos da vida. É um dos meus contos preferidos do Machado de Assis, tá bom? Eu acho que esse é sem dúvida um dos seus melhores contos. Mas enfim, de qualquer forma, esse conto ele está nessa antologia aqui, ok? Mas você pode ler aí tranquilamente, tá bom? É só pesquisar no Google A Igreja do Diabo, o conto completo, porque ele já está em domínio público, creio eu. Bom, esse aqui, tá certo? É um caso de um conto bem voltado para a disputa entre o bem e o mal, né? Que é algo muito abordado na literatura, se você for dar uma olhadinha aí no histórico dos livros clássicos publicados, né? Nas sinopses e tudo mais. E esse é um conto que eu gosto muito. Deixa eu só colocar no conto aqui, porque daqui a pouco a gente vai ler uns trechos do conto. Então, deixa eu deixar bem organizado. Mas enfim. Vamos lá. Uma lista, teoria do medalhão, a igreja do diabo. Pronto. Demorei. Mas do que é que se trata esse conto? Qual é a história da igreja do diabo? Aqui nós iremos conhecer em um dado momento da história, né, em um dado momento da história do mundo, da face da terra, o diabo ali vai pretender abrir a sua igreja na terra. Tá bom? Ele se sente muito desorganizado comparado a Deus, né? Comparado aos ideais, tá? Religiosos mais voltados ali para Deus e tudo mais. Então ele se sente desorganizado. Então qual vai ser a pretensão dele? Abrir uma igreja ali na terra. Só que antes de abrir essa igreja, ele tem ali uma ideia de consultar Deus. Você percebe logo nesse dado momento aqui que existe até uma preocupação mais benigna, né? Uma coisa mais bacana, né? Do diabo ali de consultar Deus, né? E tudo mais. Mas enfim, então ele vai para o céu, mas ele não entra, ele é barrado no céu. Quando ele é barrado, Deus ali aponta para um dos velhos que, enfim, morreu e está ali. Ele fala, tá certo? Que aquele cara ali, que foi, enfim, o velho que está ali com ele, deu a sua vida para entrar no céu. Então por que, que o diabo quer entrar no céu? Se você for perceber, há um tom de ironia, né? Um tom até de humor aqui nesse momento. O diabo até ri, ele fica um pouco risonho ali, mas o diabo acaba dizendo ali para Deus, olha, esse vai ser um dos únicos homens a estar com você aí no céu, tá? Porque o preço que se paga para ir para o céu é muito mais caro do que, sei lá, ir para o inferno, entendeu? E o Deus sempre em posição reta, né? Sempre olhando para o diabo e encarando ele. O que é que acontece, tá? O diabo vai dizer ali para ele que sim, ele quer abrir uma igreja na terra e sempre defendendo o porquê dele querer abrir ali essa igreja na terra. Só que, à medida que essa discussão vai se prolongando, esse aqui é um conto dividido em 4 capítulos, tá bom? Nesse segundo capítulo, que é essa discussão ali, né, do diabo e Deus, ele também vai defender a ideia de que o homem ele é mais voltado para o mal do que para o bem. E aí a gente tem que lembrar daquela frasezinha, né, clássica do Thomas Hobbes, né? Isso, eu não estou lembrado, faz tempo que eu estudei isso, né? Que é aquela, o homem é o lobo do homem, algo do tipo. Mas enfim, então ele defende a ideia de que o homem ele é mais mal do que do bem. E Deus fala que sim, o homem, os atos de bondade dos humanos são íntegros, sim. Só que o diabo não acredita, acha que toda aquela bondade que os homens praticam é mais uma farsa, né, para disfarçar o seu lado maligno, né, o seu lado ruim, né? É isso que o diabo acredita. Mas essa discussão vai se prolongando ali por um bom tempo até Deus dizer, olha, já que você quer abrir a sua igreja, né, na terra, então abra a sua igreja na terra. Então o diabo vai para a terra, abre a sua igreja, e o que é que ele vai defender na sua igreja? Ele vai defender tudo que é ruim, tudo que é contra, né, os ideais ali de Deus, né? Então os 7 pecados capitais, né, a gula, a inveja, né, a avareza, a preguiça, e, enfim, a bandidagem também, ele vai defender, ele vai defender a ambição, entendeu? O homem ser muito ambicioso a ponto de não olhar para o outro e de não exercer o ato de caridade para o outro, tudo que é ruim.
E ele sempre vai justificar esses atos ruins ali com algum fato histórico, alguma coisa artística, né? Alguma coisa voltada para a arte, ou com alguma passagem literária, né? Ele vai usar muitas referências literárias, inclusive uma das primeiras referências aqui do diabo é o Fausto do Goethe, né? Lá do Mefistófeles e tudo mais, que eu não li, mas eu já li Doutor Fausto de Thomas Mann, já tem vídeo aqui no canal, inclusive. Mas enfim, essas são as justificativas do diabo, né? Sempre com alguma coisa voltada à arte ou à literatura e tudo mais. Só que o que acontece? Anos vão se passando, as pessoas vão praticando tudo que é ruim aí, a ponto de que a igreja do diabo, tá bom? Ela é praticamente reconhecível no mundo inteiro. Então as pessoas seguem os ideais, as pessoas conhecem, as pessoas praticam e tudo mais. Só que anos vão se passando ao ponto de que o diabo vai perceber de que as pessoas não são tão mais assim, maus assim, enfim, não sei prolongar aqui é, o, o plural, né? Mas enfim, as pessoas não são tão más assim. Por quê? Porque tem algumas outras pessoas ali, muitas pessoas, praticam um ato de bondade ali por trás. Então, por exemplo, ele vai perceber de que aquela pessoa que era tão ambiciosa assim, já não é tão ambiciosa assim. Quando encontra um mendigo na rua, acaba cedendo ali dinheiro, né? Acaba dando ali uma esmola, né? Aquela pessoa que gostava de jogar tanto, de trapacear, já não é mais tão trapaceira assim, entendeu? Então, uma pessoa ali, o nível aqui da coisa que vai se dar a ponto do diabo voltar pro céu é que um dos seus mais fiéis, tá bom? Um dos seus mais fiéis seguidores estar indo para a igreja, estar ali conversando com o cônego ou com o padre ali e está se confessando. E quando se confessa ali, ele acaba se benzendo várias vezes. O diabo fica com muita raiva e volta para o céu, conversar ali com Deus. E quando ele conversa com Deus, Deus nesse momento você percebe que há uma troca de posição aqui. Mas não é uma troca de posição do lado mal e ruim, não. É uma troca de posição mais de compreensão do outro. Então Deus olha para o diabo e está mais relaxado, dá mais abertura para o diabo falar. E Deus vai dizer uma coisa bem bacana ali, que é essa questão de como o ser humano ele é inconformado, né? De como um ser humano ele também pode ser incompreensível, né? E tem a discussão também, se você for dar a lida no conto do início ao fim, esse é o fim, né? A questão do livre-arbítrio que é dado ao ser humano, né? E como ele exerce isso e tudo mais, e assim finaliza o conto. Mas uma coisa que é deixada entreaberta, né? Será que o diabo compreendeu essa incompreensão do ser humano, essa inconformidade do ser humano, né? O fato de ele ser muito inconformado? Será que o diabo percebeu isso, entendeu isso? Entendeu? Então é assim que finaliza o conto. Esse conto ele tem muita ironia, né? Ele tem muitas passagens risonhas, né? Ele tem muitas frases com referências a outros textos bíblicos, a outros textos literários. E isso deixa esse conto muito complexo, mas ao mesmo tempo bacana, porque você lê esse conto e rapidinho passa, né? Como eu falei, ele é dividido em 4 capítulos e ele segue uma ordem que é viciante. Você quer saber o que, é que vai acontecer com essa igreja e quer saber também o que vai acontecer com o diabo, né? Então, Machado de Assis faz uma tensão aqui muito bacana no conto. Eu gosto muito desse conto. E eu separei alguns trechos aqui bacana para conversar com vocês a respeito desse conto, né? Não conversar exatamente sobre esses trechos, mas ressaltá-los aqui no vídeo. O primeiro ali é quando o diabo pensa em abrir uma igreja na terra. E olha o que ele fala. Ó. Vá, pois, uma igreja, concluiu o diabo, né? Escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. A minha igreja é uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem, se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar, há só um de negar tudo. Você percebe nesse discurso aqui do diabo, né? Nesse pensamento, nessa fala dele, a questão das referências a Lutero, as questões das referências ali a Maomé, a coisas mais religiosas. Mas você percebe também o fato do diabo querer também ser Deus. Você percebe nos diálogos aqui da conversa com o diabo e Deus, você percebe a troca de posição em diversos momentos, né? Você vê que Deus ali está se comportando muitas vezes como o diabo e o diabo se comportando muitas vezes como Deus, tá? E Deus deixa o diabo se comportar assim porque ele já conhece, ele já tem ali o conhecimento do ser humano. Eu achei isso até interessante.
Mas enfim, prosseguindo ali, entre ali as conversas ali tá, do diabo Deus, você percebe, né, no momento em que ele fala que aquele homem que deu a sua vida para estar ali vai ser um dos únicos a estar com ele até o final, porque o preço de entrar no céu está sendo muito mais alto. É, o que acaba acontecendo é que o Senhor, né, Deus pergunta ali ao diabo, sabes o que ele fez, né? O velhinho, né? E aí o diabo responde, não, mas provavelmente é dos últimos que virão a ter convosco, né? Que virão a ficar com ele. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em duas palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado de minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. Achei isso aqui bem interessante, tá? Você vê aqui o porquê de ele abrir essa igreja. Mas vamos lá, dentro dessa discussão ali, o diabo vai querer saber por que aquele homem ali que deu a sua vida para entrar no céu. Por quê? Aí Jesus vai responder, Jesus não, Deus vai responder ali ao diabo. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime, né? O velho que deu a sua vida para estar ali. Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua, mas via um casal de noivos na flor da vida que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja do algodão? Senhor, eu sou, como sabes, o espírito que nega. Aí ele fala, negas esta morte? Aí o diabo, né, o diabo responde, nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros para um misantropo é realmente aborrecê-los. O que é ali a misantropia? Misantropia ali, as pessoas misantrópicas são pessoas que não acreditam no ser humano, né? Que meio que acaba pegando fadiga dos seres humanos ali. O que acontece? Nessa discussão aqui você percebe que o cara, né, estava no naufrágio ali, né, o velho, e conseguiu achar uma salvação ali que foi a tábua. E ele vê dois, né, um casal ali de jovens, né, bem jovens, digamos assim, e ele acaba entregando a sua tábua, né, que era a sua salvação nesse naufrágio, a esse casal. E esse casal acaba se salvando e o velho acaba morrendo e por isso ele entra ali no céu. Né? E aí o diabo fala que nega tudo, tudo mais, que é o dever do diabo, né? O papel do diabo aqui na história. Mas enfim, o que é que o diabo está pregando nessa igreja? Eu separei um trecho bem bacana, tá? Que ele fala, né, a respeito disso. Ó. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas. E assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. Ele vai falar sobre a ira também, sobre a inveja e tudo mais, tá? Separei um texto bem bacana. A questão do respeito também não vai ser tolerado pelo diabo. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado e não aquilo. O que acontece, tá bom? Ele acha o respeito bacana ali para as pessoas praticar. Mas, tá certo? Com único viés de interesse, ou seja, as pessoas praticariam respeito, mas com a intenção de ter um interesse ali por trás. Depois ele acaba voltando atrás e diz, não, porque mesmo você praticando ali o respeito, tendo interesse, o ato de praticar o respeito, ele é mais puro respeito do que puro interesse. Tá me entendendo? Então ele acaba voltando para trás ali, nesse seu ato, tá? E é isso, tá bom? Bom, dentro ali a última discussão aqui do livro, tá? Quando ele volta ali, né, pro céu, quando ele percebe que o seu plano deu errado, né, que as pessoas estão praticando atos de bondade por trás ali, ele volta para o céu conversar ali com Deus. E quando ele conversa com Deus, Deus vai falar o seguinte ali, aliás, esse daqui é o último final, né? Digamos que a forma como o conto acaba sendo finalizado. Olha, que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana.
Então Deus já sabia dessa contradição desde o início lá da discussão com o diabo. Por isso que ele deixou ele abrir a igreja do diabo ali na terra para saber não, porque Deus já sabia, o diabo não. O diabo só soube isso nesse momento do conto aqui, ou não soube. Deixamos em aberto, já que lá no início do conto você percebe que o papel do diabo é negar tudo. Deixa eu ver os minutos ali, ok, tá bom. E é isso, gente. Eu me lembrei muito aqui, à medida que eu lia, né, A Igreja do Diabo, de Machado de Assis, que é um conto maravilhoso. Leiam, se você não leu, possivelmente vocês já devem ter lido ali na escola ou algo do tipo. Eu não, eu só descobri esse conto aqui bem depois. Eu me lembrei de um livro do Robert Louis Stevenson, que eu já li, já tem vídeo aqui no canal, chamado O Médico e o Monstro, né? O que acontece, tá certo? Já tem vídeo aqui no canal, deem uma olhadinha aí nas resenhas e tudo mais do canal. Eu fiz um vídeo para esse livro aqui lá no mês de Halloween. Eu estou relendo ele novamente, né? Eu terminei de ler Drácula, inclusive, né? Mas enfim, o que acontece, tá? Aqui nessa prefácio dessa minha edição tem uma frasezinha que eu gostei bastante, que eu vou ler aqui para vocês entenderem. Olha. Acrescenta que a fantasia de Stevenson neste livro é muito mais que uma alegoria do bem e do mal em guerra um com o outro. O próprio texto chama a atenção para o mal como uma categoria relativa, como uma noção imposta sobre a desordem natural. Então as pessoas elas são muito contraditórias, né? Você percebe isso, né? As pessoas estão ali praticando ato de bondade, mas isso não significa que elas não tenham esse lado mais mal dentro de si, né? Então, aqui nesse livro do Médico e o Monstro que eu estou relendo, tá? Você tem ali essa questão do meio e do mal do ser humano. O ser humano não é só mal, mas também não é só o bem, né? Ele carrega os dois lados dentro de si. Já tem vídeo aqui no canal, para você saber mais um pouquinho, assista um vídeo, tá bom? Que é um vídeo bem... não, longo não, ele tem 20 minutos. Não ia naquele vídeo. É bem bacana. E é isso, tá, gente? Leiam A Igreja do Diabo. Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o link de compra, tá? Dessa minha edição em e-book dos 50 contos de Machado de Assis. 50 melhores contos de Machado de Assis. Bem bacana. E traz ali esse conto e vale super dar uma lida também. Se possível também veja se tem audiobook aqui no YouTube. Possivelmente tem, viu? E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, comentar aí embaixo também é super importante e compartilhar. É isso. Já vi no próximo vídeo, até lá.